Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Estamos aí na reta final, né? Reta final deste ano que foi tão difícil, um ano que nós tivemos que nos reinventar tantas vezes. E parabéns para quem chegou até aqui, parabéns para os alunos, os professores, os protagonistas, para todos nós que chegamos até aqui. Foi difícil, mas nós chegamos, né, professor Carlos? Verdade. Bom dia, professora Janaína. Bom dia também aos professores guerreiros e parceiros e aos estudantes que já estão aí nessa reta final. Claro, foi um ano muito atípico, mas o homem tem essa grande capacidade de reinvenção. Nós iremos continuar, então, trabalhando a vida dos escravizados na América Portuguesa. E aí eu já vou pedir para a professora Janaína estar lendo o título da aula, as habilidades e os objetivos. Então, vamos lá, sétimo ano. A habilidade do currículo paulista, analisar as condições das pessoas escravizadas e identificar as formas de resistência à escravidão na América Portuguesa. Objetivo da aula. Objetivos: identificar e analisar a situação dos escravizados no território brasileiro e as lógicas de dominação dos negros africanos que foram escravizados na América Portuguesa. Explorar as principais formas de resistência negra à escravidão. Adoro, professor, esse objetivo. Conhecer os principais protagonistas da resistência e luta contra a escravidão. Que aula maravilhosa. Legal, legal. E olha, os trabalhos que nós estamos recebendo dos estudantes, a maioria deles está focado aí nessa questão da consciência negra, nessa questão da identidade negra. Então, os trabalhos dos estudantes estão muito legal e hoje nós vamos ter uma aula bem interessante. Então, não perca tempo, pegue seu material, seu caderno. Se você estiver aí no computador, digite aí, faça a sua organização no seu caderno ou aí no Word, conforme aí as suas habilidades, porque nós temos muitos assuntos interessantes para tratarmos hoje. Então, para os estudantes já começarem a nos trazer respostas, tem aí a questão disparadora ou a problematização da aula, uma questão bem subjetiva. O que você, estudante, tem a dizer sobre o racismo e o preconceito? 3 minutos, dedinho no teclado, já voltamos, participe.
Voltamos. Muitas participações bem legais aqui, professor Carlos. Bom, vamos lá. A Pro Sandra, ela respondeu racismo e preconceito. Irracionalidade humana, realmente. O Pro Adriano, segundo meus alunos, é uma doença da sociedade. Muito bem. Pro Maria Tânia, desumanidade. Pro Maria Júlia, são coisas erradas que não devem existir. Bom dia, Pro. Pro Jaqueline, habilidade eu já passei, habilidade 19, está bem? Tá no chat que eu já coloquei. Pro Tereza, falta de respeito, empatia, superioridade étnica, realmente, a gente vê muito eurocentrismo nisso, né? O Pro André Luiz, que o racismo e o preconceito é errado. Professor José Manuel Álvares Rezende. E injustiça, lembra a lei da selva ou coisa pior, Pro Giovanni. Uma coisa bem legal aqui, ó, Pro Carla, da Escola Gabriel Monteiro da Silva, do PEI, aliás, é um PEI, né, uma escola PEI, aluna Thalita. O racismo e o preconceito são duas coisas diferentes, mas ambas fazem críticas e ofendem. Muito legal. E a Pro Roseli, eles são desumanos. Tem muitas participações aqui, professor Carlos. Sim, e participações que mostram um nível elevado de consciência acerca da humanidade. Ou seja, todas as palavras que vocês colocaram, como ofensa, como crime, como algo desumano, como uma ideia de superioridade racial, tudo isso fere a ideia de que nós somos seres semelhantes como seres humanos. Então, esse conhecimento vocês vão levar para a vida de vocês, eles se tornarão visíveis e patentes quando vocês expressarem a opinião de vocês acerca desse assunto, e inclusive também será um passaporte para vocês no futuro, para passarem, serem aprovados aí nas avaliações que a vida irá proporcionar a todos vocês, como proporciona a todos nós, ok? Vamos então aqui na tela, próximo slide, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares nasceu em 1655, morreu em 1695, século XVII. É um século muito importante, porque nós vamos ter aí o navio Mayflower, né, que vem lá da Inglaterra para poder expandir-se ali nos Estados Unidos, né, formando as 13 colônias. Então, é um período ainda das grandes colonizações e também das navegações. Então, o Zumbi dos Palmares, dentro desse contexto, foi um dos maiores líderes do Quilombo dos Palmares. Ele nasceu como um homem livre, porque, na verdade, todo homem nasce livre. Nasceu na capitania de Pernambuco, mas foi capturado por volta de 6 anos e entregue ao padre missionário Antônio Melo. Zumbi foi batizado, né, com o nome português, aprendeu o português e o latim, e tornou-se aí o último líder do Quilombo dos Palmares. Sua resistência contra a escravidão e a luta pela liberdade de culto e religião o tornaram símbolo da liberdade no Brasil. A morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695, é a data histórica que marca o Dia da Consciência Negra. Pena que são poucos aí os objetos que nós podemos utilizar para retratar aí o Zumbi dos Palmares. Mas está aí um dos grandes líderes no Brasil da resistência à escravidão, e que se imortalizou na literatura, também nas homenagens, né, como estátuas, como bustos, em homenagem a Zumbi dos Palmares, ou seja, um grande símbolo da resistência no Brasil. Legal? Próxima tela. Os quilombos. O que eram os quilombos, prof? Os quilombos eram comunidades de escravizados que fugiam da violência da escravidão e que abrigavam também indígenas. A base da sustentação dos quilombos era a resistência. Com o aumento dos quilombos,
uma rede de informações foi criada e, por meio dela, eles criaram aí estratégias para se defenderem do sistema escravagista. Nos quilombos, os africanos resgatavam aquele espaço mental da África, aquele espaço cultural de vivência da África, inclusive retomando traços peculiares das famílias. O Quilombo dos Palmares, no século XVII, tornou-se símbolo da resistência à escravatura. E ele está localizado no município de União dos Palmares, no estado de Alagoas, onde Zumbi dos Palmares deu então ali o grito da liberdade. E aí nós temos uma imagem aí de um quilombo, né? Vocês podem pesquisar também aí na rede, haverá diversas imagens. O importante, estudante, é você saber que o quilombo era aquela comunidade aonde os escravos que fugiam dos seus senhores, aonde eles eram ali acolhidos e abrigados. Não somente eles, como também indígenas e até brancos, pessoas mais simples, mais pobres, que eram ali acolhidas no quilombo, ok? E o mais interessante aí é que eles procuravam trazer a identidade africana para dentro daquela comunidade. Bem interessante, não é? Próxima tela. De acordo com o mapa, quais estados brasileiros agregam o maior número de comunidades quilombolas? Essa atividade está fácil, o mapa está aí para você olhar, a legenda ao lado, portanto, daremos 2 minutos para essa atividade. Dedinho no teclado, participe. Voltamos. E olha só, os alunos da escola Hauser de Ilha Solteira e da escola Melita, Arno Hauser de Ilha Solteira, e da escola Melita de Piracicaba falaram Bahia e Maranhão. Está correto, professor? Está correto, a legenda ajudou vocês. Vamos olhar aqui no mapa os estados que possuem 500 ou mais quilombos, né? Esse verde escuro. Então vamos voltar. Isso, o mapa está na tela para vocês. Então o Maranhão e a Bahia são aí os estados que concentram o maior número de quilombos, embora nós teremos quilombos no Pará, em Minas Gerais, teremos também ali em São Paulo e outros estados do Brasil, mas
a grande concentração está aí no Maranhão e na Bahia. Excelente análise que vocês fizeram. Muito legal essa atividade com o mapa, ok? Voltando para o prof agora, como que esse pessoal, professora Janaína, como que os escravizados, eles se defendiam dos ataques dos senhores? Com as suas lutas, a sua arte, certo? A capoeira, não é verdade? Capoeira. Todos nós já passamos pela capoeira na nossa infância, né? Os nomes que estão na minha mente são Mestre Dantas, Mestre Polim, Academia Zumbi dos Palmares. Então, todos nós, na nossa juventude, já pegamos uma corda da capoeira. E, é claro, a capoeira é como hoje uma arte, mas também foi uma forma de resistência. Próxima tela. A capoeira é uma arte de luta que se destaca das outras artes marciais pela sua musicalidade. Existem discussões sobre a sua origem, mas a arte da luta foi a principal forma de defesa pessoal do quilombo. Para os quilombolas, desarmados e em menor número e em relação às tropas dos capitães, a capoeira configurou-se em uma arte de defesa e ataque. O Quilombo dos Palmares resistiu aos ataques dos capitães por mais de um século. Para alguns, entre os capitães que desbravavam os territórios para capturar os escravizados fugidos, era mais fácil vencer os holandeses lá da invasão holandesa do que os próprios quilombolas. Mas, para nos explicar sobre a origem da capoeira e o que de fato é essa arte, será o professor Reginaldo que vai nos falar agora sobre essa arte tão presente na nossa vida, na nossa infância e no nosso cotidiano. Prof, vai lá. Sim, a resistência à escravidão foi uma realidade em todos os países onde houve a escravidão. Um caminho bastante assertivo para observar essa resistência a nível Brasil é observar as centenas de comunidades quilombolas existentes em nossa sociedade contemporânea, e os documentos já vêm mostrando que nas primeiras décadas do século XVI, por volta de 1550, os africanos, ao desembarcarem dos tumbeiros, que também eram conhecidos como navios negreiros, eles já buscavam se aquilombar. Então os quilombos é o primeiro foco, a primeira expressão de resistência e liberdade. Assim como os quilombos, podemos observar a capoeira, né? A roda de capoeira no ano de 2014 foi reconhecida como patrimônio histórico e imaterial da humanidade, mas para além desse reconhecimento institucional, há o protagonismo dos capoeiristas contemporâneos e dos capoeiras, como eram chamados os primeiros lá no início do século XIX. Esses capoeiras protagonizaram momentos muito importantes. Um dos momentos ocorre em 1828, com a revolta dos mercenários. É uma revolta entre soldados irlandeses e alemães, onde buscavam ali o pagamento do seu soldo. Alguns já queriam a dispensa do serviço militar. A crônica do período vem mostrando que os capoeiras, eles conseguiram conter um levante que já durava 5 dias em apenas 5 horas. E em resistência nós tivemos o emblemático movimento também que acontece na província da Bahia, que foi a Revolta dos Malês, onde os negros escravizados buscavam, sobretudo, a abolição da escravidão, queriam ali a liberdade do culto religioso, buscavam uma participação na vida econômica daquela província. Ainda que o movimento tenha sido sabotado, ou seja, não teve sucesso, ele foi bastante representativo. O Rio de Janeiro, no mesmo ano, eles vivem ali o chamado medo branco de uma onda negra, não é? Que é uma perspectiva de continuidade desse movimento no Rio de Janeiro. Também podemos citar a Guerra do Paraguai, através do decreto 3371. O imperador ele convoca os homens maiores de 18 anos para combater na Guerra do Paraguai. É óbvio, né, que os donos de escravizados e os seus genitores eles não participam deste momento. E forma-se ali um corpo de combatente formado por negros escravizados e capoeiras,
chamados Voluntários da Pátria. Na Bahia tem um corpo de combatentes específico chamado Zuavos Baianos, onde muitos eram capoeiras também inseridos ali no contexto urbano. A quantidade de negros escravizados e capoeiras foi tanta na Guerra do Paraguai que o líder paraguaio Solano Lopes, ele chama o exército brasileiro de Exército de Macaquitos. Mas o fato é que eles vão como voluntários e retornam como heróis da pátria. E outro momento bastante emblemático, que é uma participação na vida política nacional. Nós sabemos que no período regencial há algumas tendências políticas partidárias, nós temos ali os conservadores, nós temos os liberais também, e de acordo com as pesquisas do professor Carlos Eugênio Líbano Soares, existe também o Partido Capoeira. É óbvio que esse Partido Capoeira ele é analisado como uma ação efetiva, mas ao mesmo tempo é uma carta bastante fora do baralho ali, porque ora eles estão apoiando os conservadores, ora eles estão apoiando os liberais. E a capoeira também ela está presente no governo de Getúlio Vargas, não é? Através da ação de um baiano chamado Manuel dos Reis Machado, muito importante, porque ele cria ali a luta regional baiana, e depois vem ser chamada de capoeira regional, mas o fato é que ao criar a luta regional baiana, o Bimba ele consegue driblar o artigo 42 do Código Penal de 1890, que criminalizava a prática da capoeira em espaços públicos. Então o Bimba ele já começa a trabalhar a capoeira de forma bastante didática em um espaço privado, em um recinto fechado, ou seja, não há crime porque não se tratava da antiga capoeiragem e também ela não está presente nas ruas. A partir daí há um processo de escolarização da capoeira e expansão dessa capoeira para além do território nacional, e hoje a capoeira está aí presente em mais de 80 países, representando muito bem o Brasil e principalmente o nosso idioma português, porque um dos quesitos para ser um professor de capoeira em outros países é que se fale o português. Que legal, hein? Sabe tudo, professor Reginaldo, ele é professor da rede, é professor da Escola Integral Wilson Roberto Simonini, Jardim Nazaré, Leste 2. Parabéns, professor, nós ficamos aqui encantados de ouvir essa riqueza cultural que envolve a capoeira, que embora esteja no nosso cotidiano, os jovens precisam conhecer e nós, professores, também precisamos conhecer as riquezas que existem aí nesse âmbito cultural da capoeira. Mas antes de nós fazermos o exercício, nós iremos ver uma pequena reportagem sobre a capoeira. Se liga aí que depois tem uma tarefa, ok? Preste bem atenção na tela. E agora vamos conhecer um pouco mais da história da capoeira. Em Salvador, as rodas de capoeira são presença constante em cada esquina, praça ou academia. A luta e dança, símbolo da resistência negra, compõem a paisagem histórica. O som do berimbau e os movimentos ágeis encantam baianos e principalmente os turistas. Como que os corpos assim conseguem fazer coisas assim, né? Malabarismos incríveis, né? A força mesmo que tem da capoeira. A origem da capoeira no Brasil data do século XVI, no início da colonização portuguesa. Os escravos, vindos sobretudo de Angola, desenvolveram na Bahia formas de proteção contra a violência dos senhores de engenho. Como a luta era proibida, foi com a música que eles criaram a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. De lá para cá, houve adaptações e atualmente 3 tipos são os mais praticados: a capoeira de Angola, a contemporânea e a regional. Tonho Matéria é um dos praticantes desta última modalidade. Foi a luta dançada que mudou a vida do mestre, cantor e compositor. Que a capoeira ela vem da senzala, ela vem dessa transformação da luta da resistência.
né? E eu acredito que eu cheguei até aqui por ser esse fruto dessa resistência que é essa luta de capoeira. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já fez o reconhecimento como Patrimônio Cultural Brasileiro desde 2008. O título do IFAM e agora da Unesco geram esperança para capoeiristas e mestres. Tanto em benefícios para os mestres e grupos de capoeira, como em garantias da manutenção da tradição. Tornar a capoeira uma disciplina obrigatória nas escolas é só uma das possibilidades. Enquanto isso, quem vem aprendendo desde pequeno se orgulha de manter viva a cultura por meio dos saltos e dos movimentos. Olha que legal. Professora Janaína, eu acho que a gente só instigou a garotada para hoje à tarde começar a jogar capoeira, não é verdade? É verdade, professor. E sabe que a capoeira, ela sofreu bastante preconceito também, né? Porque logo após a abolição da escravidão, nós temos algumas leis, que é a lei do capoeira e do vadio, onde pessoas que praticassem a capoeira eram presos. Aí vocês podem depois verificar isso na história, Sim, né, Pro? Estudar. Mas, ó, tome cuidado com as coisas de casa. Vocês não vão querer jogar capoeira na cozinha, na sala. Tem que ter o espaço adequado, tá bom, garotada? Mas vamos para agora a atividade na tela. Sobre a capoeira, é correto afirmar. Nós temos 3 alternativas aí. Tá muito fácil, então nós vamos dar 2 minutos. Dedinho no teclado, participe. Voltamos. Então, olha só. A Pro Rosimeire, Pro Karina, são tantos aqui, Pro Roseli, entre outros, responderam a alternativa B. Está correto, professor Carlos? Corretíssima, bem fácil, né? O professor dá mais like nesse final de ano, né? Questões mais fáceis para os estudantes. Vamos voltar na tela para nós fazermos a correção. A capoeira, é correto afirmar, conforme eles colocaram, letra B, é uma arte marcial e embora exista musicalidade, né, é uma arte marcial, mas existe aí como caráter peculiar da capoeira a musicalidade, né, e que envolve a defesa e o ataque. É uma arte com música, com dança, mas também com arte de defesa e ataque, ok? Parabéns para vocês, bem legal, mas nós não podemos esquecer também do grande símbolo da luta contra o racismo, o preconceito, o apartheid, que é o Nelson Mandela. Na tela aqui com vocês, na lousa.
Nelson Mandela foi o maior expoente na luta contra o racismo e a segregação racial em seu país, a África do Sul. O apartheid dividiu a África do Sul entre os negros, brancos e indianos, segregando-os em áreas ou zonas. Os sistemas de saúde, educação e outros serviços públicos foram igualmente segregados. Desde jovem, Mandela lutava contra o racismo e, como advogado, defendeu milhares de casos de negros. Passou 27 anos na prisão e foi eleito presidente da África do Sul em 1994. Em seu governo, a África do Sul iniciou uma transição para a democracia com a adoção de um novo hino nacional, uma nova bandeira e uma nova constituição. Ou seja, Mandela foi aí o executor de uma verdadeira revolução lá na África do Sul. Fica registrado aí esses nomes importantes para nós, ok? Gente, está quase no final da aula e antes de nós colocarmos o trabalho dos estudantes, vamos então para as atividades complementares na tela. Você vai realizar uma pesquisa aí sobre o Zumbi dos Palmares ou sobre o Nelson Mandela. E nessa pesquisa, a atividade, você pode aí gravar um vídeo de até 2 minutos, com ou sem animação, com a exposição das pesquisas. Se você preferir, sintetize suas pesquisas em um mapa mental, mas pesquise sobre Nelson Mandela e Zumbi dos Palmares e faça aí as atividades, ok? E agora, no protagonismo juvenil, nós vamos ouvir aí a voz da estudante Alice Burégio. Olá, eu sou Alice Burégio e nesse vídeo falarei sobre a consciência negra. O dia 20 de novembro é bem mais do que só uma data, é bem mais do que só um feriado. O dia 20 de novembro representa a luta dos negros contra toda a discriminação racial e contra toda a desigualdade social. Foi dada esta data graças à morte de Zumbi dos Palmares, que liderou, comandou e lutou com os negros contra toda essa desigualdade, contra toda essa discriminação e contra a escravidão do Nordeste. Temos que sempre lembrar a importância da igualdade para os negros, que sofreram diversos níveis de preconceitos e, infelizmente, ainda sofrem. A discriminação racial sempre excluiu o negro da sociedade. A discriminação racial excluiu o negro do trabalho, excluiu o negro da educação e foi aos poucos, através da luta, que os negros conquistaram lugares nos esportes e nas artes. Temos que sempre lembrar dos negros antepassados que se rebelaram contra o sistema escravista. Zumbi dos Palmares liderou o Quilombo dos Palmares, que era a resistência desses negros que lutam contra o sistema escravista. Esses negros estavam em busca da liberdade, estavam tentando lutar para a liberdade. Temos que sempre lembrar dessa data, temos que sempre evidenciar essa data, pois ela representa a violência que os negros sofreram e infelizmente ainda sofrem para conseguir lugares na sociedade. Temos que ajudar, temos que lutar e temos que nos tornar um só. Muito obrigada por me escutar esse vídeo e muito obrigada por me dar atenção. Tchau! Parabéns, Alice, você é uma aluna protagonista, fala muito bem, hein, a Burégio, muito legal. Ela é lá da escola Marechal Rondon, lá em São José dos Campos, a professora Janaína de Moraes, também nossa parceira, tem nos mandado muitos trabalhos dos estudantes, ok? E agora nós vamos mostrar o trabalho da Rebeca, e tem uma surpresa, Rebeca, seu vídeo foi aprovado e você vai cantar no CMSP. Com vocês, a Rebeca. She just wants to be beautiful, she goes on no touch and knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe her made her blind, so she tries to cover up the pain and cut her woes away. 'Cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you in the dark. You should know you're beautiful just the way you are, and you don't have to change the way the road can change you. Throw no scars to your beautiful.
stars to your beautiful, with stars we're beautiful. Que talento, hein, Rebeca? Rebeca maravilhosa, e ela cantou muito sobre a representatividade da mulher e principalmente da mulher negra e em seu total lugar de fala, um lugar de fala de muita responsabilidade, de muita delicadeza, né? Onde ela fala, mulheres não choram, né? Nós choramos, mas nós também nos erguemos e a gente, com toda a nossa sensibilidade, toda a nossa força, a gente recomeça. E eu acho tão importante quando a gente fala da questão dessa luta, não só da luta da mulher negra, mas também do negro e todas as nossas militâncias, quando nós falamos assim, como a Rebeca fez, com amor, com empatia, com carinho. A luta pela igualdade, ela começa pelo respeito, não é, professor? Sim. E começa no ouvir o próximo, ter empatia. Realmente muito emocionada pela apresentação da Rebeca, extremamente emocionada, e ela fala em nome de milhares de garotas que não se aceitam, que sofreram bullying por conta do seu cabelo, da sua pele, e algumas que até assim, mudam as suas características afrodescendentes para se encaixar num padrão. Mas eu acho que nós estamos mudando, né, esse conceito. Sim. E essa geração ela vem com tudo, mostrando que existe sim uma luz no final do túnel. Nós estamos discutindo representatividade da mulher, do negro, do índio, e esse lugar de fala é de vocês, e eu achei incrível, assim, estou muito emocionada de tudo que eu vi aqui nessa aula. Bem legal. Falou com o coração, professora Janaína. E olha, o professor Carlos Nery já está desenrolado mesmo, então, ó, é assim. Uma aluna como a Rebeca, como todos os outros que passaram aqui pelo CMSP, e como a Rebeca, que demonstrou esse talento tão grande, não pode passar em vão. Então, que algum produtor musical que esteja assistindo essa aula do 7º ano aqui no CMSP, alguém lá da TV Cultura, procure a Rebeca, porque ela pode ser a nova voz negra desse país. Ok? Então, o trabalho dela tem que brilhar. Tá feito o merchan, professora Janaína. Nossa aula já está no fim. Nós teremos aí mais algumas aulas até o dia 23. Parabéns a Alice, parabéns aí a Rebeca, a professora Janaína de Moraes, que deve estar também emocionada lá com os seus estudantes. E nós já estamos aqui no final, ok? Faça aí a análise com o QR Code sobre a aula de hoje e nós já vamos nos despedir com esse toque de consciência e sensibilidade que a aula de História trouxe hoje para todos nós, ok? Vamos aí nos despedir, professora Janaína. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente, até a próxima aula.